Nós temos que adorar e alegrar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, pastor? Estou falando verdade? Que diz assim, João capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: porventura tu não cercaste de proteção a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado sem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na paz. Amém? Só esses dois versículos. Amém? Irmãos, nessa noite, eu quero trazer algo a respeito desta palavra, que fala a respeito do nosso irmão Jorge. Eu estava aqui, Deus falava no meu coração a respeito da perseverança no dia da provação. Porque a Bíblia fala que muitas são as aflições do justo na terra. Muitas são os momentos de aflição a qual nós vamos passar na nossa vida. Porém, nós não queremos, nós não gostamos. Mas a Bíblia fala que são muitas aflições que vem na vida daquele que verdadeiramente é crente. Na vida daquele que verdadeiramente quer servir a Deus com retidão e temor. Que andar na terra sendo um verdadeiro adorador. Porque há uma diferença entre o crente e o adorador. Há uma diferença na vida daquele que verdadeiramente ele é crente e adorador, e na vida daquele que é crente, mas não é adorador. Mas quando a Bíblia fala a respeito da história de Jó, a Bíblia fala que o próprio Deus permitiu o inimigo tocar na vida de Jó. O que é interessante, meus irmãos, que o inimigo ele ficava rondando, passeando e observando a vida de Jó. Quando ele viu que Jó era um homem próspero, a qual o gado dele aumentava, a família dele era abençoada, a Bíblia fala que o inimigo, vendo aquilo, ele disse: olha, Jó só é adorador, Jó só está fiel porque ele tem tudo. Ele tem muito gado, ele tem fazenda, ele tem filhos bonitos, os filhos dele não dão trabalho. É por isso que ele é crente, é por isso que ele adora a Deus. Mas a Bíblia fala na história de Jó que um certo dia o inimigo foi até a presença de Deus e pediu para Deus tocar na vida de Jó. E o que é interessante, meus irmãos, que naquela hora Deus permitiu. Porque às vezes nós não entendemos, mas a Bíblia fala que o inimigo só toca quando Deus permite. E a Bíblia fala o quê? Que Deus permitiu. Mas Deus disse: olha, você pode tocar em tudo, menos na alma dele, porque a alma dele por aí já começa a vida daquele que é adorador e daquele que não é. Porque a Bíblia fala que quando o inimigo se levantou para fazer o que ele queria, a Bíblia fala que veio vento de todos os lados e começou a tirar tudo que já tinha. A Bíblia fala que o inimigo foi lá e tocou nos filhos, foi lá e tocou nos bens, foi tirando, foi tirando.
momento que eu já passei. Me vi bonitinho na igreja da Lagoa, eu estava dando glória a Deus. Tem um momento, amassuriano da carne, que eu passei, eu estava dando glória a Deus, mas meu marido estava do outro lado de fora, amassuriano, esperando para pôr a mãe embora, porque ele não gostava de crente, mas eu estava orando. Tem um momento dele falar para mim, você escolhe, ou você fica com Deus, ou você fica comigo. E eu disse, eu continuo adorando, porque o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar ao meu favor, e você vai vir adorar comigo, e eu tirei o nome de Deus e adora a Deus junto comigo. Toda provação ela passa, todo dia mal ele tem um fim. Mas tem momento que a gente quer parar, mas Deus está dizendo, não é tempo de parar, é tempo de adorar. Se tem algo que o inimigo não pode parar, é a tua adoração diante de Deus. Quando você adora, Deus se levanta no céu para te dar vitória. Quer que a luta passe logo, quer que o vento passa, adora, alaba a sua. Tem glória a Deus no meio do deserto. Diga para ele, Deus, eu posso perder tudo, mas eu continuo te adorando na tua presença. Diga para ele, Deus, eu te adoro não é pelo que eu tenho, mas é pelo que o Senhor é e representa na minha vida. Ei, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando Jó na terra. Sabe por quê? Estamos vivendo numa época que o valor de cada pessoa é o que ele tem. Mas a Bíblia fala que Deus não olha para
dizendo para ti: eu te conheço, eu te sondo por dentro e por fora. Muitos não te entendem porque não conhecem o que passa no teu coração, mas Ele manda dizer para ti nessa noite: antes de tu nascer eu já te conhecia. E Ele manda dizer para ti: ei, conta nos teus dedos, eu vou te dar um livramento e vou fazer uma obra no teu coração. E esta obra começa hoje. Porque eu sou Deus que sondo, eu sou Deus que conheço, e eu sou Deus que vejo o que tu tem passado. Eu vejo. Quanto muitos não veem, eu vejo. Eu vejo, eu ouço tudo. Mas eu digo assim para ti, diz o Senhor: ei, Decai está tocando numa joia de Deus, para confirmar que Deus está falando contigo. Tu fizeste uma campanha e perguntou para Deus. Nessa campanha tu pediste algo para Deus e pediste uma resposta. Deus está dizendo assim: resista, porque o milagre vem vindo aí. Eu vou te honrar. Resiste, suporta só mais um pouquinho. E ei, eu acho e cadê a irmã para dar um abraço nela? E esse abraço é de Jesus. Ele está dizendo: eu estou te abraçando e abraçando a tua alma hoje. A mamãe é ei, Deus está trabalhando aqui. E Ele está dizendo que aqui dentro tem adorador. Que aqui dentro tem crente que adora ainda. Que aqui dentro tem crente que adora no meio da luta, no meio da provação. A mamãe é Ele poderia ter sido
Verdadeiramente grande é Ele, todo-poderoso é Ele. Tem muitos que querem tomar o lugar de Deus, mas o lugar dele é dele. Ele é santo, santo, rei dos reis e Senhor. O lugar dele é dele, e eu tenho que ser adoradora todos os dias. Tem muitos querendo tomar o lugar de Deus, não de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, se nós não for adorador e crente de verdade, não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, isso não adianta, porque para falar com Deus tem que descer, porque o grande é Ele, o todo-poderoso é Ele, o Altíssimo do Santo é Ele, e eu e você temos que adorar Ele pelo que Ele é. Se coloca de Sabe por que Deus permitiu que o inimigo entrar na vida de Jó? Porque Deus conhecia o servo Jó. E Deus sabia que ele ia ficar fiel, mesmo depois que ele perdesse tudo. Porque o verdadeiro adorador, ele pode perder, mas ele sabe que ele vai ganhar no céu. Ele sabe que se Deus não der para ele aqui, ele vai ganhar o maior tesouro que é lá no céu. Nós estamos vivendo numa época que tem igreja para todo gosto, tem roupa para todo gosto, tem crente de todo jeito, mas o que é verdadeiro, ele passa pelo fogo dando glória a Deus, e só vai entrar no céu remanescente. E vou dizer algo que Deus está mandando dizer: só vai ficar de pé os verdadeiros adoradores, porque aquele que vem para mentir, para enganar e para estar na presença de Deus só pelo que Deus pode dar, o Senhor está dizendo: eu soltarei também hoje, porque só vai ficar os verdadeiros adoradores. E se você adora Ele, porque Ele me diz que está derramando glória sobre este lugar, Ele me diz que está derramando graça sobre a vida de alguém aqui. Vai recebendo, em nome de Deus. Deus está dizendo que está renovando o crente aqui para vencer a peleja, para vencer a batalha, porque Ele está dizendo: vai passar, vai passar. Ele manda dizer para a crente aqui: vai passar. Vai passar. Cutuca essa irmã de Deus, sabe você, irmã de preto? Isso. Deus manda dizer para ti: vai passar. Está chegando um tempo novo de Deus para a tua vida. E Ele manda dizer: adora. Se você adora, adorador, porque vai passar, diz o Senhor. Alabai a decante. Maria, vamos adorar? Vamos adorar? E nós vamos adorar, e Deus vai trabalhar na tua casa. Deus vai mudar o cativeiro de alguém. Porque Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação dele. Deus devolveu em novo tudo quanto antes ele perdeu. Quando ele perdoou os seus acusadores, quando ele perdoou os seus inimigos, Deus mudou o cativeiro dele. Deus está dizendo para alguém aqui: perdoa os seus acusadores. Abençoa a vida daquele que tem levantado contra a tua vida, porque o crente
porque eu tenho coisa grande a fazer na tua vida. Ele manda dizer para ti: eu trago cura hoje ao teu coração. O teu coração está ferido. E o Senhor está dizendo: olha, eu soprando e tirando aí, ó, a mamãe é som. E Ele manda dizer para ti: decai suíne manto. Eu vou trabalhar nesta causa que tu acha que é impossível. Ele manda dizer: não é, porque eu ainda sou Deus, chama antes da que
Muito tudo glória, minha Marcia. Como eu estava nem falando, eu estava aleluia. Até meu lugar, essa aleluia. Glória a Deus, que Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Deus abençoe também os irmãos acompanhando a nossa live. Encerra a palavra ali. Deus abençoe a pastora Francisca. Porta a noite, neste lugar. Nossa oratória além. Deus continue abençoando.